Alô, eu sou o Henrique e pá, se clicaste nesse vídeo, eu presumo que estejas a ter alguns problemas ou dificuldades em cresceres o teu negócio, em escalares para o próximo nível e pá, não te preocupes, isso é completamente normal, também já tive esses problemas com diversos negócios ou projetos, já tentei diversas coisas como cripto, NFTs, clipping, e-commerce, etc. E pá, basicamente em todos eles, quando chegar a esse patamar de querer crescer e de querer passar para um próximo nível, senti-me sempre, por assim dizer, estagnado, com dificuldades, sem saber o que deveria de fazer, o que é que eu estava a fazer mal, etc. E pronto, nesse vídeo basicamente quero-te dar alguma clareza, algumas indicações em relação a isso e definitivamente chamar-te a atenção para qual é o principal problema neste caso. E pronto, em relação, por exemplo, à minha experiência, etc., quando tu começas algum tipo novo de negócio, de algum novo projeto, tu começas cheio de pica, por assim dizer, cheio de vontade, epá, é agora que vai dar certo, é uma coisa nova, imagina, pode ser uma área ou um mercado novo que nunca experimentaste, é agora que as coisas vão acontecer, estás ali tudo empolgado, começas a aprender, a pesquisar, a estudar, crias alguma framework, o teu site, conteúdo, whatever, ou seja, começas sempre ali tudo empolgado e cheio de energia. Só que depois, quando chega a esse tal ponto de ok, já estabeleci isso, já estou aqui nesse nível, só que agora quero passar para aqui, quero passar, em vez de ter só um cliente constantemente por mês, quero passar a ter 5 ou 10, etc. E pronto, quando chegas a esse patamar de querer escalar, tende sempre a haver dificuldades e a haver problemas. E muitas das vezes tu sentes-te preso, por assim dizer, porque a certo ponto tu vês-te basicamente a fazer o mesmo constantemente, a criar a mesma quantidade, o mesmo tipo de conteúdo, utilizar sempre as mesmas frameworks, sempre o mesmo tipo de outreach, etc. E começas depois, a certo ponto, que não vês os resultados que tu queres, ou seja, o crescimento que tu queres, começas, obviamente, não só a sentir desmotivado, mas depois o principal problema é que começas a comparar com pessoas que tu conheces, com pessoas que tu conheces não como amigos ou colegas, mas por exemplo online, que estão no mesmo tipo de negócio que tu, no mesmo mercado e que conseguem ou que conseguiram escalar e conseguiram atingir os níveis que tu querias atingir, mas que ainda não conseguiste atingir. E pronto, isso depois começa-te tudo a pesar no psicológico e depois começas a pensar porque é que não dá certo, porque tu estás-te a esforçar, tu estás no hustle, como se costuma dizer, tu estás a criar conteúdo, tu estás a criar frameworks, tu estás a fazer outreach, etc. Mas o problema aqui é que os negócios, por assim dizer, não morrem por falta de esforço, por falta de trabalho. Maioritariamente morrem sempre por falta de orientação. De facto, tu não estás a fazer, não estás a ir pelo caminho que tu tinhas que ir para conseguir atingir os objetivos que tu queres, aqueles objetivos que tu vês na internet, nas redes sociais, etc. E pronto, isso é o principal problema e é o problema que eu quero te chamar a atenção nesse vídeo, que é a falta de orientação, a falta de direção que tu tens no teu serviço, no teu negócio. Porque sem essa direção, sem essa orientação de o que fazer, do que é que deves fazer, como é que deves fazer, para onde é que tu deves ir e para onde não deves ir, o que é que deves experimentar, o que é que não deves experimentar, tu, como eu já disse, tu entras numa certa, por assim dizer, numa certa zona de conforto, como eu já disse, a fazer constantemente, praticamente constantemente, sempre as mesmas coisas, sempre o mesmo tipo de conteúdo, ou sempre da mesma forma, a fazer o outreach sempre das mesmas maneiras, e pronto, e depois isso a certo ponto torna-se normal, por assim dizer, e tu sempre percebes, tu crias essa espécie de bolha, essa espécie de zona de conforto e só continuas e obviamente que tu nunca mudas, estás só ali naquela bola de neve, nunca vês os resultados e depois sentes desmotivado porque não consegues ver aquilo que tu querias e pronto, depois infelizmente pode chegar ao ponto de desistir e aí, como eu disse há pouco, o negócio morrer. E de facto o crescimento do teu negócio, ou seja, os objetivos que queres atingir, não vem apenas de trabalho cego, por assim dizer,
de só fazer por fazer, mas sim de trabalho pensado, de fazeres aquilo que de facto é importante para ti e para o teu negócio crescer, e não só fazeres por fazer. E obviamente tu sem direção, sem orientação, tu não vais conseguir atingir isso, não vais conseguir fazer isso, porque pá, não sabes verdadeiramente o que é que deves de fazer, o que é que tinhas que fazer para a coisa dar certo e para a coisa acontecer. E agora falando um pouco também de mim e da minha experiência do que eu já passei, um dos principais problemas aliados a esse problema da falta de direção é o problema de como resolver isso. Ou seja, como é que tu resolves esse problema de falta de direção, ou seja, de não saberes o que é que de facto deves mesmo de fazer, sentes-te perdido, etc. Basicamente, pesquisando, ir à procura de pessoas que te podem ajudar nisso. Ou seja, ir atrás de feedback, mandar mensagem, pedir opiniões, como é que tu fizeste, como é que não fizeste, investir em ti, investir em pessoas que já têm experiência, resultados, conceitos, a nível de orientação, de mentoria, de crescer negócios, etc. E eu falo isso por mim, pela minha experiência. No início eu também tinha muito esse problema, por assim dizer, essa dificuldade de confiar nos outros, de ir tentar buscar ajuda. Gostava muito, eu tinha muito esse costume de fazer tudo sozinho. Eu vou conseguir, eu tenho que conseguir fazer sozinho, eu não preciso de ninguém, etc, etc. Toda a gente que está aí só me quer escamar, só me quer roubar, e pronto, eu tinha muito essa dificuldade, e provavelmente tu também tens essa dificuldade em confiar nos outros. Mas eu penso que pesquises, que obviamente estuda, tem em conta, não vais obviamente aceitar ajuda de qualquer um ou confiar em qualquer um, mas investiga e investe nisso, porque isso é uma chave importantíssima, não só para a criação, como nesse caso desse vídeo, para o crescimento do teu negócio e para o teu negócio continuar a existir e a crescer constantemente. Basicamente era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. E pronto, se tu de facto estiveres pronto a investir em ti, investir no teu negócio, investir nessa direção, nessa orientação, eu tinha todo o gosto em poder te ajudar nisso. É, por assim dizer, o que eu faço. Eu ajudo jovens como tu e coaches não só criarem, como escalar nos seus negócios. Na descrição desse vídeo podes ir lá e clicar, tens lá o link para a minha página pessoal, onde obviamente podes obter mais informações sobre mim e sobre o meu trabalho. E claro, se para ti, se isso fizer sentido, a que fazes isso, porque obviamente eu não quero obrigar aqui ninguém a nada, apenas estou aqui a oferecer a minha disponibilidade, a minha ajuda para ti, e pronto, se isso fizer sentido e se de facto decidires dar esse primeiro passo ou esse próximo passo para o teu negócio, estou aqui para te ajudar. Vá, tchau e até à próxima.